Boa tarde, doutor Gerardo Acosta, que é ginecologista e obstetra. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde, Daniel. Olha, eu não sei se aquilo que vou dizer vai soar muito bem, mas é estranho estarmos aqui dois homens a falar de um assunto, não é? De contracepção, ou não? Ou os homens também têm de falar deste assunto? É já uma pergunta, doutor. Sim. Os homens também têm de falar destes assuntos, ou devem falar destes assuntos? Bom, a anticoncepção é uma coisa de um casal, portanto, é formado por uma mulher e um homem. O homem também é parte integrante do casal, deve falar também de anticoncepção. Mas não é muito comum, ou é? Não, não é muito, Não é? não é muito comum. E muitas vezes na consulta se vê só a mulher, a maioria das vezes. Mas a maior parte das vezes o doutor está a dizer é só a mulher, mas os homens também deveriam estar na consulta, ou não? O homem é parte integrante da tomada de decisão, portanto, o homem deve estar presente na consulta também. Muito bem. Então vamos começar a conversa por... Doutor, nós estamos num período de pandemia e sei que uma das informações que li há algum tempo é que 47 milhões de mulheres estariam com os seus cuidados contraceptivos em risco por causa da pandemia, o que poderia resultar em 7 milhões de nascimentos não planeados. Esses são dados verídicos, doutor? É verídico, é verídico. Atualmente a mulher está em casa, se vê que assiste menos a consulta pelo problema da pandemia, desde que começou em março do ano passado, temos menos assistência à consulta. Por causa da pandemia, como é que se contorna o problema, doutor? Porque, de facto, por causa da pandemia, esses cuidados de saúde, que é um cuidado de saúde, ficam muito limitados. Como é que se tem contornado o problema? Bom, atualmente continuamos normalmente com o nosso sistema de consultas. Para minimizar o tempo da doente na estância no centro de saúde, temos as consultas marcadas. Doutor, uma das grandes preocupações que também sei que existe em muitas mulheres, gestantes principalmente, que tem a ver com a pandemia, é contraírem o vírus e engravidarem. Numa altura em que não há nenhuma prova científica ainda de que não há risco para o feto. Atualmente é uma grande disjuntiva. Ainda não sabemos os riscos para o feto, aunque ainda já se viu o primeiro nascimento ontem de um feto com anticorpos contra o coronavírus. E incluso já temos uma doente angolana que esteve muito grave em Portugal, deu parto. E o parto também correu normalmente, o bebê está bem e a doente já está bem também. Mas essa é uma pergunta que as gestantes costumam fazer, doutor? É uma preocupação que têm? Sim, é muita preocupação. Principalmente nesta altura. E isso ha aumentado a procura Sim. pelos meios anticoncepcionais agora. Precisamente por causa disso, porque nesta altura não é possível, quer dizer, não é possível, é mais complicado fazer esse planeamento familiar e outra situação em que por causa da pandemia muitas crianças estão a nascer, que é esta nova geração da pandemia. Há muito aumento da quantidade de grávidas em este ano. E como é que os casais, doutor, podem fazer esse planeamento numa situação em que não têm acesso facilitado aos métodos contraceptivos? Bom, o casal tem várias alternativas, mas sempre o ideal seria discutir com seu médico, ou seja, falar abertamente com o médico sobre o tempo que desejam de anticoncepção, os riscos que pudieran existir e o método adequado para o casal. O método adequado para o casal, e quando o doutor diz métodos, também me lembro de ver e de assistir a essa conversa, de que nem todos os métodos contraceptivos funcionam. Bom, o método anticonceptivo como tal deve funcionar, só que não todos têm a mesma eficácia e não todos são adequados a toda pessoa.
Então, quais são os que são adequados e quais são os que são, se calhar, menos adequados, se isso é possível dizer? Actualmente, los métodos anticonceptivos son todos esos medios que puede usar un casal para evitar una gravidez indeseada. O segundo método, no solo se debe mirar la eficacia del método, sino también a accesibilidad, a capacidad de producir determinados riscos e incluso avaliar qué queremos, o tiempo que queremos y por qué queremos hacer a anticoncepção. Sim, doutor, mas a minha pergunta era que métodos é que o casal deve usar mais? Quais são os métodos que mais funcionam? Bom, o método que mais funciona, temos a mola, que seria um método muito adequado para todos, um método de longa duração. Mas há muitas mulheres que engravidam com mola. Dizem que a mola muitas vezes não funciona. Não tem assim. A mola... Não, é verdade, doutor. Eu já ouvi essa conversa de terem engravidado mesmo com a mola. Sim, pode acontecer. A mola tem uma efetividade até 99%. Pode ser perfeitamente, sobretudo se não foi bem colocada ou algum tipo de incidente em que a mola sai. Por eso debe siempre buscar ayuda de un profesional o un personal que esté bien entrenado en la colocación de tal dispositivo. Muito bem. E além da mola, o preservativo é um método contraceptivo, doutor? Sí, señor. Y muy efectivo. Y muy efectivo, sobre todo en el casal joven, para el hombre y a mujer joven, que ainda no tienen un parceiro definido, que muchas veces mudan de casal. De parceiro no solo evita a gravidez, sino que también ayuda a evitar otros efectos indeseados como la doença de transmisión sexual. E qual é o método, se puder obviamente dizer, doutor, o método que se calhar não é muito adequado e que menos funciona e que se calhar é melhor não pensar nele? Existe algum? Existe um que as mulheres agora recorrem muito, que é a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte no debe ser usado como un método anticonceptivo. Eso es un método de emergencia para una relación casual que fue en un periodo fértil para evitar esa gravidez, pero no debe ser tomado como un método anticonceptivo. Primero porque tiene mucha estadística de falla y puede causar otros efectos indeseados también en la mujer. Como por exemplo, doutor? Aí pode verse o sangramento, a alteração do ciclo e também a gravidez. Então é um método que é muito usado para a prevenção da gravidez, mas que na verdade não é o mais indicado porque não é o que funciona melhor. E como a pílula do dia seguinte tem que ter prescrição. Deve ter prescrição, sim. Deve ter. O doutor, nas suas consultas, costuma atender muitas pacientes que tomaram a pílula, depois viram que aquilo não funcionou e só depois é que vão à consulta para ir falar com o médico sobre isso? Efectivamente, a maioria dos casos acontece assim. Tomam primeiro a pílula e depois é que procuram ajuda. E nessas alturas, qual é a posição do doutor? O que é que lhes diz? Bom, sempre dá para explicar de que não é um método anticoncepcional e não é um método que devem seguir usar como um método anticoncepcional. Esse é só em caso de uma emergência. Doutor, nesta altura também da pandemia, em que começou, por exemplo, a vacinação em todo o mundo e Angola não é exceção, as mulheres gestantes devem ser vacinadas ou não? É que essa pergunta é uma pergunta recorrente. Bom, atualmente se está a fazer a vacinação segundo grupos etários, segundo os grupos de idade, primeiro os de maior risco. E penso que todo o mundo deveria ser vacinado, não só as mulheres. Não, mas a mulher gestante, a mulher grávida também pode ser vacinada? No. Actualmente a mulher grávida pertenece a um dos grupos de risco e se está a avaliar a possibilidade de vacinar, mas não há um estudo ainda que defina que é seguro vacinar.
Então, como é que o doutor acha que estas mulheres se podem, de facto, proteger? Podem se proteger da forma que temos protegido até agora, só? É isso? Sí. Actualmente, evitar o contacto. A melhor proteção é ou fica em casa e usar todos os meios de proteção, usar a máscara. Doutor, qual é o conselho que dá às mulheres jovens que muitas vezes não fazem planeamento familiar, não é? E só recorrem ao ginecologista quando surge algum problema? Porque ir ao ginecologista deveria ser como ir ao dentista, como ir, não é? Bom, o conselho fundamental é, primeiro toda mulher deve procurar, pelo menos uma vez por ano, fazer a sua consulta com um ginecologista. E não só quando já esteja o problema. O problema, bom, depois há que encontrar alguma solução, que não sempre é a mais adequada, mas deve fazer a consulta. Sobretudo, depois de passar os 21 anos, deve fazer a sua consulta anual para também não só ver o problema da anticoncepção, sino também do cancro de colo, Papa Nicolau. Quais são os maiores problemas que tem encontrado com as pacientes? Doenças sexualmente transmissíveis ou gravidez indesejada? Atualmente encontra-se muitas gravidezes, sobretudo agora depois deste problema da pandemia, há muita gravidez. Mas a gravidez é por causa da pandemia? Oh, doutor, a gravidez é por causa da pandemia ou é porque não há planeamento? É porque não se recorre ao planeamento. Há muitos mitos entre a população sobre o planeamento, sobre as pílulas, sobre a mola, que elas mismas no tienen conocimiento de a ignorancia sobre los métodos y la eficacia de los métodos, y muchas veces ni siquiera saben de existencia de los métodos. Não, porque esses métodos funcionam de boca a boca. A amiga conta a amiga, que também ouviu de outra amiga, e não vão ao médico. É isso que acontece? No van ao médico. Eu penso que esta vía de televisión es una vía muy acertada para proponer todos estos métodos y sobre todo, bueno, proponer a los doentes que asistan a consulta y falen abiertamente con su médico y con su parceiro. O ideal seria assistir os dois, o homem e a mulher. Portanto, fica aqui esse alerta, na verdade este conselho, que é a consulta deve ser com o casal e não apenas com a mulher. Sim. Doutor Gerardo Acosta, muito obrigado por ajudar aqui a perceber um pouco mais de ginecologia e obstetricia. Agradeço a sua participação no programa e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Daniel. Tá. Muito obrigado.